Esta semana estamos comemorando o Dia Internacional da Água. Antes de tudo, é bom lembrar que sem água não haveria vida na Terra. Embora 70% do planeta é composto por água, somente 4% da água é doce, ou seja, própria para o consumo humano. Levando em conta que a população mundial atual é de 7 bilhões de habitantes, é um desafio para as autoridades públicas e privadas buscar formas de uso da água e de forma racional e inteligente para que não falte no futuro. Este é o grande desafio ambiental para este milênio. E para falar neste tema tão importante, recebemos em nosso estúdio o analista técnico de políticas sociais, Aristeu de Oliveira Júnior, que trabalha no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, no Ministério da Saúde. Bom dia, seja bem-vindo, Aristeu. Bom dia, obrigado. Então, o que é exatamente água para consumo humano? O que se refere isso? Bom, a atual norma de potabilidade de água para consumo humano, hoje a portaria 2914 de 2011, define a água para consumo humano aquela que atenda ao padrão de potabilidade e não ofereça riscos à saúde, destinada à ingestão, preparação de alimentos e higiene pessoal. Agora, como se monitora a qualidade da água para o consumo humano? O monitoramento da qualidade da água para consumo humano é realizado tanto pelos prestadores responsáveis pela produção da água, as instituições responsáveis, quanto pelo setor saúde. Então, é seguido as exigências da norma de potabilidade, tendo como referência um plano de amostragem, locais onde são selecionados estrategicamente para a coleta daquela amostra de água que representam o todo. Agora, e qual é a finalidade do tratamento da água que chega, então, nas nossas torneiras? A finalidade é torná-la potável e que ela não ofereça risco à saúde. Nesse sentido, basicamente tem duas funções. A sanitária, que é de remoção e inativação de micro-organismos patogênicos e de substâncias que possam causar risco à saúde, e também torná-la aceitável para consumo humano. Além disso, são adicionados a concentração de cloro nessa água para que ela possa ter uma confiabilidade na distribuição a longo prazo. E a água, hoje, ela pode ser consumida diretamente nas torneiras? Bom, a água que chega à torneira da população é proveniente das formas de abastecimento. O responsável pelo abastecimento de água é responsável tanto pela produção e o seu tratamento, como para a distribuição até o cavalete, à casa do cidadão, na habitação do cidadão. No entanto, é possível que haja uma contaminação intradomiciliar. Daí a importância de se ter o cuidado da higienização dos reservatórios de água dentro de casa e a utilização dentro de uma fonte segura. Onde é que a gente consegue, então, informações sobre a qualidade da água que chega até nossas casas? Bom, no Brasil, o decreto 5440 de 2005 estabelece que os responsáveis pelo abastecimento devem colocar na conta de água informações sobre o monitoramento da qualidade da água. Além disso, esse decreto também determina que os prestadores, os responsáveis pelo abastecimento, devem emitir relatório anual dessa qualidade da água. Esse relatório anual deve estar disponível à sociedade como um todo para buscar essa informação. E também tem o Ministério da Saúde, que tem o Sistema Nacional de Informação de Qualidade da Água para Consumo Humano, que recebe essas informações, consolida esses dados para divulgação à população em geral também. Agora, no meio rural, as famílias geralmente usam poços para a coleta da água. Essa água precisa passar por algum processo antes de ser consumida? Bom, nesse caso a gente precisa entender como é que está sendo esse consumo. Se essa água está sendo utilizada por mais de uma família, a norma estabelece que isso trata-se de uma solução alternativa coletiva. Nesse caso, há sim uma exigência de um tratamento antes do consumo. E a norma exige que esse tratamento, sendo proveniente de um poço, que é um manancial subterrâneo, tenha, no mínimo, uma desinfecção. Se for utilizado para uma única família, a norma estabelece, conceitua isso como uma solução alternativa individual. Nesse caso, não há uma exigência de um responsável pelo tratamento. E aí, esse tratamento deve ser feito intradomiciliar por meio da adição da filtração e adição de hipoclorito, ou filtração e fervura por até 5 minutos dentro da casa da pessoa. Aí ela está tranquila. Se for proveniente de um manancial subterrâneo, numa região preservada, onde a questão
poluição antrópica não tem um efeito tão grande, a gente acredita que pode ser consumida. Agora, quais as principais doenças transmitidas pela água? Como o Ministério da Saúde atua para minimizar os índices de mortalidade dessas doenças? Diarreia, cólera, febre tifoide, hepatite A são as principais doenças. Temos outras. O Ministério da Saúde tem o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água e o Programa de Vigilância das Doenças de Transmissão Hídrica. Esses dois programas dentro do Ministério trabalham para minimizar, evitar que a população consuma água fora do padrão, uma água poluída, contaminada e seja acometida por doenças. Agora, o Distrito Federal vive uma crise hídrica, sem precedente. O governo local planeja captar água do Lago Paranoá para consumo humano. Na sua avaliação, essa é uma iniciativa positiva e confiável? Bom, de fato, nós estamos passando por um momento de crise hídrica. E a população, o GDF, precisa buscar alternativas para distribuir água a essa população. A nossa norma de potabilidade, a Portaria 2914, não restringe determinado tipo de utilização de mananciais. A exigência é que essa água que foi captada passe por um processo de tratamento e não ofereça riscos à saúde. Desde que se garanta a potabilidade da água que não ofereça risco à saúde, não há restrição quanto ao uso de determinados tipos de mananciais. Agora, esse problema aqui no Distrito Federal serve de exemplo para o Brasil em relação ao problema que se chegou no estado crítico. Nunca se pensou no Distrito Federal chegar nesse ponto. Será que a gente consegue sair dessa crise? Conseguimos. Basta a gente trabalhar de uma forma, um planejamento mais sistemático e a longo prazo, para que consigamos trabalhar a gestão dos recursos hídricos do Distrito Federal, do Brasil como um todo, de uma maneira mais racional e conseguimos, em breve espaço de tempo, superar essa crise. Que chegar no ponto de racionamento, faltou planejamento? Acredito que sim, ou pelo menos uma má gestão aconteceu. Agora, nessa época, assim, a preocupação com a qualidade da água, quando você tem um racionamento, existe essa preocupação com você fica 3 dias sem água, depois essa água retorna para a torneira. Existe um cuidado com essa água? A população deve ficar atenta porque quando ocorre o racionamento, há uma interrupção na distribuição dessa água. Quando ocorre a interrupção, há possibilidade de acontecer alguma contaminação na rede de distribuição, seja fora de casa ou até mesmo dentro de casa. É importante que a população, quando receber a notícia que foi restabelecido esse abastecimento, no primeiro momento, analise visualmente mesmo se aquela água não está apresentando riscos, porque um dos parâmetros de qualidade da água são os parâmetros organolépticos, o cheiro, o gosto e o odor. Antes da pessoa consumir, ingerir essa água, verifique se ela está clara o suficiente, não tem um cheiro desagradável para depois, se for o caso, consumir. Agora tem que tomar também cuidado em relação a que tem pessoas que estão colocando em recipientes, tem que ver onde se coloca, onde se armazena essa água. Quais são as recomendações justamente nessa armazenagem da água que as pessoas estão buscando, já que vão ficar muito tempo sem água, tentam ficar com alguma reserva, O armazenamento da água também é uma preocupação que nós temos exatamente pelos cuidados que se devem ter, desde higienização do vasilhame, onde essa água será armazenada, até a preservação desse ambiente, inclusive com relação à proliferação de vetores que podem, hoje em dia, estar muito evidente, e nós estamos passando por momentos da crise da dengue, do chikungunya, do zika vírus, que pode também estar ocasionado pela reservação inadequada. Então, tenha o cuidado na reservação para preservar uma água dentro do padrão de potabilidade e o cuidado também para evitar a proliferação de vetores que possam ocasionar doenças. Em casa, ele tem como fazer algum tipo de tratamento dessa água? Tem. A água, se ela vem proveniente de uma estação de tratamento que já foi tratada, ela já tem o que a gente chama de um residual de cloro para evitar a proliferação de micro-organismos nessa água. O Ministério da Saúde recomenda a utilização de hipoclorito de sódio 2,5% nessa água. Então, se tem uma água que já foi filtrada, está límpida, ele deve adicionar a recomendação do Ministério da Saúde, são 2 gotinhas desse hipoclorito de sódio 2,5% para cada litro de água que ele vai consumir, ou se não tiver esse hipoclorito,
Pega essa água, filtra e ferve por pelo menos 5 minutos. Isso para inativar os micro-organismos que podem ter dentro da água por uma recontaminação. E quanto tempo uma água pode ficar armazenada em casa? Tem algum cuidado em relação a isso para renovar essa armazenagem? A questão do armazenamento, a gente vai também na lógica de saber qual o motivo. Para consumo humano, a gente recomenda que seja coletado aquela quantidade suficiente para, naquele momento, adicionar o hipoclorito de sódio ou fazer a fervura e beber. Não esperar muito tempo para ser ingerida. Aquela outra que fica na reservação para ser utilizada para outros fins, tem um tempo maior, mas tem de ter o cuidado da questão de estar preservado por conta de vir algum mosquito, proliferação dos vetores. Tem que cuidar de deixar sempre bem fechada essa água? Existe Bem essa fechada. preocupação? Quais são as recomendações do Ministério? O Ministério da Saúde recomenda, se for o caso da reservação, que seja em recipiente fechado, para evitar exatamente a contaminação do ar como um todo, que pode vir, o respingo de qualquer outra substância, e o próprio vetor, o mosquito, ir lá e colocar seus ovos. Tá certo, então. Eu agradeço a participação do analista técnico de políticas sociais, Aristeu de Oliveira Júnior. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Não, obrigado.